O homem está sempre preocupado em preservar sua história e sua memória, colecionando artefatos. Ele tem acesso ao seu passado através de relatos ou depoimentos de testemunhas oculares, textos, enfim, documentos. Quando se defronta com a coleção de imagens e objetos, particularidades da vida social, signos que habitam o museu, caverna moderna onde o homem urbano fixa nas paredes os enigmas de sua passagem no tempo ou no mundo. Com isso, não quero dizer que o museu é um caminho em direção ao passado. Ele é um lugar de possíveis diálogos entre o passado, presente e futuro. O museu é um lugar de criação onde guarda a memória de uma pessoa ou de um determinado local ou era. É um lugar de acontecimentos interessantes que faz a gente voltar no tempo. Mas apesar de contar esses acontecimentos, o museu é esse local para a gente parar para pensarmos sobre o presente e refletirmos sobre o futuro. Você já se perguntou qual é o museu mais antigo do mundo? Bom, ele é o Museu Enigal de Nana, que fica no Iraque, antigamente na Mesopotâmia. Ele foi criado em 530 a.C. e é considerado o primeiro museu do mundo. A curadora do museu era a princesa Enigal de Nana. Quando os arqueólogos escavaram certas partes do complexo do palácio e do templo, eles determinaram que as dezenas de artefatos ordenadamente dispostos lado a lado, cujas idades variavam por séculos, eram na verdade peças de museu. Nabonido era pai de Enigalde, e era um antiquário e restaurador de antiguidades. Ensinou Enigalde a apreciar artefatos antigos. Ele é conhecido como o primeiro arqueólogo e conseguiu influenciar Enigalde a criar o seu próprio museu de antiguidades. O conteúdo do museu era rotulado com tabuletas e rolos de argila. As peças do museu eram usadas para explicar a história da religião e interpretar aspectos materiais da herança de sua dinastia. Os rótulos das peças do museu eram cilindros feitos de argila com escrita em 3 línguas diferentes, e dentre todos os artefatos alguns eram parte de uma estátua do rei Sugi, um cone de argila que fazia parte de um edifício em Larsa e um kudurro, marcador de limite cassita, esculpido com uma cobra e emblemas de vários deuses, entre outros objetos. O museu hoje está aberto para visitas. Uma curiosidade sobre museus que poucas pessoas sabem é sobre o roubo da Mona Lisa. No dia 21 de agosto de 1911, a mais famosa pintura do Louvre foi roubada. 2 anos depois desse roubo, o ladrão justificou o roubo como revanche ao butim de Napoleão. A maioria dos museus do mundo fecham nas segundas-feiras. Sendo assim, o Louvre estava fechado no dia 21 de agosto de 1911. Somente poucos funcionários faziam trabalhos de manutenção e reforma nos salões do importante acervo artístico em Paris. Entre eles estava o pintor de paredes Vincenzo Perugia. Como não tinha nenhuma testemunha por perto, o italiano foi até a obra-prima de Leonardo da Vinci. Naquela época, o quadro Mona Lisa de 1503 não era muito famoso mundialmente, era apenas conhecido por alguns entendidos de arte, tanto que ocupava um lugar discreto no Louvre. Perugia tirou a tela da moldura e saiu do museu sem chamar atenção. O roubo só se tornou público no dia seguinte. 2 anos depois, um comerciante de antiguidades levou algumas informações à polícia de Florença. Lá, o decorador Perugia estava vendendo a pintura. Ao ser detido, ele confessou e justificou o crime com patriotismo. O pintor queria apenas levar de volta ao seu país um dos maiores tesouros da arte italiana, e assim vingar-se de Napoleão, que no século anterior teria confiscado a obra. Um engano de Perugia, condenado a 1 ano e 15 dias de prisão.